Bom, galera, a última coisa que a gente vinha falando na aula, né? Falamos na última aula, foi sobre a ligação covalente da ativa ou ligação coordenada, né? E o que acontece? Acontece, pessoal, que eventualmente uma espécie química ela já está com o seu octeto completo e ela pode não doar, não compartilhar um par de elétrons, mas sim, né, compartilhar. Eu vou falar de novo. Né? Quando uma espécie química já completou seu octeto, o que acontece? Ela não compartilha um elétron com outra. Ela vai compartilhar todo o seu par de elétron com uma outra espécie, certo? E o que a gente fala? Né? A gente fala que essa ligação, quando uma espécie compartilha o seu par de elétron com a outra, né? No caso aqui, o enxofre, ele compartilha este par de elétron que pertence a ele, né, com o oxigênio, né? E a gente representa essa ligação por uma setinha ou então simplesmente por um traço, beleza? E essa ligação que o enxofre está fazendo aqui é uma ligação que a gente chama de covalente dativa ou covalente coordenada, tá certo? A ligação covalente coordenada ou a ligação dativa, pessoal, ela tem as mesmas características de uma ligação covalente convencional, tá bom? Nós veremos mais aí sobre essa ligação quando a gente estiver montando as estruturas de Lewis, né? Tá vendo essa fórmula aqui, pessoal? Em que a estrutura da molécula tem os elétrons ali sendo, né, apresentados. Essa aí é a estrutura de Lewis e hoje a gente vai falar sobre isso aí também, tá bom? Então vamos lá. Galera, agora, né, o que vem a ser a ordem de ligação? Vamos ler aqui comigo, por gentileza. Olha só. O número de ligações covalentes entre os átomos é denominado de ordem de ligação. À medida que a ordem de ligação aumenta entre os átomos, a distância entre eles, ou seja, o comprimento da ligação, diminui, certo? Então, olha aqui, galera, uma ligação simples, né, ou a ordem de ligação igual a 1, tem um comprimento. E à medida que a ordem de ligação aumenta, ou seja, dupla ou tripla ligação, não é isso? Ordem 2 ou 3 de ligação, essa distância diminui, né? Então, quanto maior a ordem de ligação, mais próximos estarão os átomos que são, né, os ligantes, beleza? Só lembrando, este azinho com a bolinha, ele indica angstrom. E angstrom é uma medida de comprimento que vale 10 a menos 10 metros, tá bom? Outra coisa que acontece, pessoal, quando a ordem de ligação ela aumenta, a energia da ligação também aumenta, beleza? Olha aqui, galera, agora vamos falar de uma coisa super importante que tem tudo a ver com aquilo que a gente já viu até hoje, né? Principalmente com relação à distribuição eletrônica e tabela periódica, né? São as tendências de ligação. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, pessoal, por gentileza, quantas ligações, né, o oxigênio faz? Quantas ligações covalentes o oxigênio deveria fazer para ficar estável? Né? Como é que a gente pensa nisso, galera? A gente tem que pensar o seguinte, né? Que como as ligações covalentes elas vão ocorrer entre ametais, entre hidrogênio e ametal e entre hidrogênio e hidrogênio, é importante que a gente entenda onde esses elementos químicos estão na tabela periódica, né? Quais as famílias que esses elementos químicos estão. Então, galera, quando eu pergunto do oxigênio, né, o que você tem que saber para responder quantas ligações ele faz? Você tem que responder para mim quantos elétrons ele tem na camada de valência, certo? Por quê? Ora, porque a ideia de fazer a ligação é atingir o octeto, é conseguir ali, de alguma maneira, né, ter 8 elétrons na sua camada de valência. E quando um elemento químico ele compartilha um elétron, ele faz uma ligação aqui, ó, por exemplo, né, essa ligação entre o oxigênio e o enxofre. Cada tracinho desse, pessoal, ele é a mesma coisa do que um elétron sendo compartilhado, certinho?
Então, quando a gente tem a ligação entre o oxigênio e o enxofre bem aqui, nós temos um elétron de cima, um elétron de baixo, 2, e também um par de elétrons aqui, ó. Nós temos um par de elétrons na ligação de cima e um par de elétrons na ligação de baixo. Então, aqui nós temos 4 elétrons que não pertencem somente ao enxofre ou ao oxigênio. Esses 4 elétrons pertencem ao enxofre e ao oxigênio simultaneamente. Então, galera, quando a ligação covalente vai acontecer, ela vai o quê? Ela vai compartilhar um elétron, não é isso? Agora, como é que a gente sabe quantas ligações o elemento químico vai fazer? Você tem que saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. E como é que a gente sabe disso? Se a gente souber a família, nós conseguimos responder isso com total segurança. Por quê? Vejam aqui, pessoal, que o oxigênio ele é do grupo 6A ou 16, não é isso? Quem é do grupo 6A, pessoal, tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência, não é isso? E para atingir 8 elétrons, quantos elétrons faltam? Faltam 2, né, galera? Para atingir 8 elétrons, faltam 2 aqui, não é isso? Se vocês lembrarem ou prestarem atenção, cada compartilhamento, cada ligação não é somado um elétron, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui o átomo de oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Então, ele tem que fazer um compartilhamento aqui, né? E tem que fazer um outro compartilhamento aqui. Por quê? Porque quando esses compartilhamentos acontecem, ele vai agora ter também um outro elétron que vem de um outro átomo que a gente não sabe qual é. Um átomo X qualquer, por exemplo, seja lá qual for o ligante. Beleza, galera? Então, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber a quantidade de elétrons que o átomo vai ter na camada de valência. Olha aqui, pessoal. O grupo 14 é o mesmo que o 4A. O 15 é o mesmo que o 5A. O 16 é o mesmo que o 6A. E o 17 é o mesmo que o 7A, certo? Os grupos aqui, né, marcados nessa primeira linha. E aqui, pessoal, o que acontece? A gente vai ter, ó, a camada de valência. Não é isso? A camada de valência. Vamos lá, galera. Quem está no grupo 4A tem quantos elétrons? Tem 4 elétrons na camada de valência. Então, olha só aqui, ó, 4 elétrons, certo? Quem tem 4 elétrons, pessoal, não precisa de outros 4 elétrons para poder atingir o octeto? Sim. Então, quem tem 4 elétrons, quem está na família 4A ou no grupo 14, vai fazer 4 ligações covalentes, seja ela 4 ligações simples, uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas, certinho? No final das contas, esse elemento químico pertencente ao grupo 4A ou 14, ele vai ter que fazer 4 ligações, né? Independente, né, se for uma ligação dupla, uma simples ou tripla ligação aí, né? O negócio é que ele tem que fazer 4 ligações, certinho? Quem está no grupo 5A ou 15 vai ter 5 elétrons na camada de valência, certo? E quem está lá, ó, pessoal, quem tem 5 elétrons na camada de valência, ele pode o quê? Ele pode receber outros 3, não é isso? Através de ligações covalentes compartilhadas, ele vai o quê? Adquirir outros 3 elétrons fazendo outras 3 ligações. Então, quem é da família 5A tem 5 elétrons e faz 3 ligações. Quem é da 6A tem 6 elétrons e tem o quê? E tem carência de 2 elétrons, ou seja, esses elementos da 6A vão fazer 2 ligações. E quem é da 7A, pessoal? Quem é da 7A já tem 7 elétrons, não é isso? Ou seja, ele só faz mais uma ligação para completar ali o seu octeto. Beleza? Agora, com relação, pessoal, às ligações dativas, né? Para se fazer uma ligação dativa,
é necessário que o elemento químico ele tenha um par de elétrons ali, ó, disponível, um par de elétrons livres. Se vocês observarem, os elementos do grupo 14 ou 4A, eles não têm par de elétrons livres. Quem é que tem par de elétrons livres? Quem é da 15 ou 5A, quem é da 6A ou 16 e quem é da 7A ou 17. Não é isso? Olha só os pares de elétrons livres desses elementos. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que só vai poder fazer ligação dativa quem tem par de elétron livre, ou seja, os elementos das 5, 6 e 7A. Quem é da 5A só tem um par de elétron livre, então ele só faz uma ligação dativa. Quem é da 6A tem 2 pares de elétrons livres e pode fazer 2 ligações dativas. E quem é da 7A tem 3 pares de elétrons livres e pode fazer 3 ligações dativas, beleza? Temos uma pergunta aqui. Uma ligação dativa influencia no NOx de um elemento? Sim, né? Ela vai ter as mesmas características de uma ligação covalente comum, beleza? Bom, vamos lá, vamos adiante. Então, pessoal, agora a gente vai aprender a construir as fórmulas estruturais, né? E para a gente construir as fórmulas estruturais, a gente tem que tomar alguns parâmetros, nós temos algumas regras, um passo a passo, beleza? E a primeira coisa, pessoal, de tudo, é determinar quem vai ser o átomo central, certo? Quem é o átomo central? Quem é o átomo que vai ficar no centro da estrutura, fazendo as ligações com outros elementos e com outros átomos? Quem é esse átomo central e como determiná-lo? Né? Vai ser o tema do Globo Repórter, átomo central, onde estão, quem são, o que fazem? Vamos lá, galera. Olha só, essas estruturas, pessoal, as formas estruturais, elas também são chamadas de fórmulas de Lewis ou Lewis. E nelas mostra-se os elétrons de valência e as ligações, né? E o que são as ligações, pessoal? As ligações, elas são pares de elétrons compartilhados. Então, voltando aqui, né, nesse slide, quando a gente tem um tracinho, né? Tá vendo o tracinho aqui, ó, na verdade, 2 tracinhos, né? E aqui uma setinha que também pode ser um tracinho, né? Porque a ligação covalente da ativa pode ser representada por uma seta ou por um traço. Quando a gente tem isso, pessoal, a gente tem ligação. E o que as ligações são? Elas são nada mais, nada menos do que um compartilhamento de elétrons. Uma pergunta aqui, ó. João, essa fórmula serve para ligação iônica também? Sim, a gente eventualmente tem estruturas de Lewis para ligação iônica, sim, certo? Só que na ligação iônica a gente só mostra ali, né, os cátions e os ânions, beleza? A gente vai fazer algumas dessas no futuro aí, acredito. Então, galera, vejam bem aqui, né? Então, a primeira coisa é entender que nas fórmulas, né, nas fórmulas de Lewis, o que a gente vai ter? A gente vai ter os elétrons de valência. Os elétrons de valência são quais elétrons? Pessoal, fala aqui para mim, fala aí no microfone, estou ouvindo. O que são os elétrons de valência? Isso, o pessoal está respondendo aqui, ó, são os da camada mais externa, exatamente, são os elétrons da camada de valência. Então, nessas estruturas que a gente vai aprender a montar, a gente vai fazer o quê? A gente vai expressar os átomos com seus elétrons de valência e as ligações existentes entre os átomos. Tá certo? Tem uma colega que está falando aqui, ó, professor, não consigo entender a ligação covalente da ativa. Colega, lá na frente a gente vai entender, tá bom? Eu tenho certeza que você vai entender. Tá joia? Então tá bom, aguenta aí que agora vai ser parte crucial para o entendimento. Tá joia? Tem uma pergunta que eu não entendi. Seria os átomos de maior energia também? Tá falando com relação aos elétrons de valência? Não, os elétrons de valência são os elétrons da camada mais externa, né? São os elétrons
ali mais afastados do núcleo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá, vamos avançando aqui, né? Então, para escrever essa fórmula, pessoal, é necessário determinar quem que é o átomo central, né? Quem vai ser o átomo central? Então, aqui, ó, para servir de referência na determinação do átomo central, eu trouxe isso aqui escrito, ó. Geralmente, normalmente, ele vai ser o elemento menos eletronegativo, ó. Normalmente é o menos eletronegativo, com exceção do hidrogênio. Galera, por que que o hidrogênio não pode ser átomo central? Por que que o hidrogênio não pode ser um átomo central, pessoal? Vamos lá, hein? O hidrogênio, pessoal, ele só tem um elétron, não é? E o hidrogênio, ele fica estável? Exatamente, o pessoal falou aqui, ó, porque ele só tem um elétron, é isso mesmo. O hidrogênio, ele só tem um elétron na sua camada de valência, e para ele ficar estável, ele precisa só de mais um. Por que que ele fica estável com dois, pessoal? Porque quando ele tem dois elétrons, ele vai ter a configuração do hélio, um gás nobre que tem somente dois elétrons, né? Então, o hidrogênio fica estável somente com dois elétrons e por isso ele não pode ser o átomo central, tá certo? Então, quem que vai ser o átomo central? É o menos eletronegativo, né? E geralmente ele está representado primeiro na fórmula. Ele é o elemento que está escrito aqui, ó, do lado esquerdo na fórmula. Geralmente, olha nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui é o enxofre, né? Por quê? Porque o hidrogênio não pode ser átomo central, certo? Professor, e como é que eu vou saber dos elementos que são mais eletronegativos? Tem aquela frasezinha, aquela sequência, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? Eletronegatividade na sua ordem decrescente. O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo. Beleza? Então, vamos lá. Então, queridos, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, somar os elétrons de valência de todos os átomos, no caso, desculpe, lendo aqui direitinho. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer é somar os elétrons de valência de todos os átomos. Imagine que a gente tem a molécula aqui, pessoal, né, de H2O. Não é isso? Como é que a gente soma os elétrons aqui, galera? Ué, a gente soma os elétrons assim, ó. O hidrogênio, ele é do grupo 1A, não é isso? Se ele é do grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Só que a gente não tem dois hidrogênios, não é? Cada hidrogênio tem um. Então, dois hidrogênios, a gente vai ter o quê? Dois elétrons. Não é isso? Sim. Agora a gente tem que somar os elétrons de valência do oxigênio. Por quê? Porque a gente tem que somar de todos os átomos, certo? O oxigênio, ele é da família 6A. E quem é da família 6A tem quantos elétrons? 6 elétrons na camada de valência, não é isso? Então, pessoal, o oxigênio ele vai ter aqui, ó, 6 elétrons, certinho? Então, nessa estrutura aqui toda, quantos elétrons a gente tem? Né? De valência. A gente tem 2 mais 6, nós temos aqui 8 elétrons, certo? Então, para a gente montar a estrutura aqui, ó, da molécula de água, a gente fez o quê? A gente fez o primeiro passo. Somamos os elétrons de valência. Beleza? Segundo passo, o que a gente vai fazer? Olha o segundo passo aqui, ó. Coloque uma ligação, né? Que é um par de elétrons entre cada ligante. Beleza? Agora, o que é que você tem que fazer aqui, ó? Saber quem que é o átomo central. Entre o hidrogênio e o oxigênio, quem é mais eletronegativo? Não é o oxigênio? Então, era para o oxigênio não ser o átomo central. Por quê? Se vocês lembrarem, o átomo central ele é o menos eletronegativo, não é? E entre os dois aqui, o menos eletronegativo é o hidrogênio, mas o hidrogênio não pode ser o átomo central. Então, o nosso átomo central fica sendo o oxigênio. Beleza?
Então, nosso átomo central fica sendo o oxigênio. E o que eu faço agora? Ora, em torno do átomo central, coloque os demais átomos ligantes. Então, está aqui, certo? Qual que é o segundo passo? Coloque uma ligação entre cada ligante. Então, eu vou colocar uma ligação entre cada ligante aqui, ó. E o que é a ligação, pessoal? Lembrando que cada ligação, cada tracinho desse aqui, ó, o que ele significa? Ele significa que tem um par de elétrons ali dentro. Então, vou fazer o par de elétrons aqui. Um par de elétron e outro par de elétron. E aqui também da mesma maneira. Um par de elétron, um par de elétron. Ah, professor, e se eu quisesse fazer assim, ó? Eu escolhi o átomo central, tem um ligante aqui e tem um ligante aqui. Ao invés de colocar igual o senhor fez, se eu quisesse fazer só o tracinho assim, tá ok? Tá ok, professor? Tá demais, não tem problema nenhum. Eu só mostrei daquele jeito para te dizer que dentro do tracinho nós temos ali um par de elétrons. Beleza? Ó, temos uma pergunta. Professor, no caso do hidrogênio que possui duas moléculas, o hidrogênio possui duas moléculas? Eu acho que a pergunta está um pouco equivocada aqui, quem fez a pergunta. Olha só, porque está assim, ó, professor, no caso do hidrogênio que possui duas moléculas, eu tenho que multiplicar os elétrons de valência por 2, né? Olha, eu acho que você quis dizer o seguinte, ó. No caso da molécula de água, né, na água, que tem 2 hidrogênios aqui, ó, na molécula de água, que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e isso você não tem 2 átomos de hidrogênio? Então, para saber o número total de elétrons de valência, você tem que pegar os elétrons do hidrogênio, que são 1 elétron cada um, e multiplicar por 2. Não é isso? Aí você tem a quantidade total de elétrons. Beleza? Olha a pergunta. Se eu tiver 2 átomos com a mesma quantidade de elétrons, como eu vou diagnosticar qual seria o central? Galera, atenção. O átomo central ele não tem a ver com a quantidade de elétrons. O átomo central tem a ver com a eletronegatividade. Quem é o átomo central? Olha aqui, deixa eu apagar tudo aqui para vocês. Átomo central, estão vendo aqui? Quem que é o átomo central? O átomo central normalmente é o menos eletronegativo. Não é isso? É o menos eletronegativo. Então você tem aqui CCl4. Entre os dois, quem é o menos eletronegativo? É o carbono. Aí você me fala assim, professor, como é que eu vou saber, né, da eletronegatividade aí dessa sequência? Aí eu falei, ó, tem aquela frasezinha, fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? Então a gente tem o cloro aqui e nós temos o carbono aqui nessa posição. Aqui, ó, do lado esquerdo são os mais eletronegativos e aqui os menos eletronegativos. Então o cloro, ele é mais eletronegativo do que o carbono e por isso o carbono é o átomo central. Beleza? Então o átomo central, como é que você escolhe ele? Cara, vê o que é menos eletronegativo. O que for menos eletronegativo vai ser ali o seu átomo central. Beleza? Então, pessoal, o segundo passo, né? É colocar um par de elétrons entre cada ligante. Colocou um par de elétrons entre cada ligante, vamos para o terceiro passo. Depois, o que é o terceiro passo? Complete o octeto dos ligantes. Galera, os ligantes aqui não são hidrogênio e hidrogênio. Eles já estão com o octeto completo, sim ou não? Respondam para mim, né? O que eu estou te perguntando? Se o hidrogênio, depois de fazer essa primeira ligação, já atingiu a sua estabilidade. O hidrogênio, pessoal, não fica estável com 2 elétrons? Sim. Quando ele faz a ligação, essa ligação aqui, ó, o par de elétrons que dessa ligação faz parte, ele pertence tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, quando o hidrogênio faz uma ligação, ele passa a ter 2 elétrons. Não é verdade? Sim. Ou seja, o hidrogênio já está estável, ele já está estabilizado. Não é isso? Ele já está com o seu octeto completo. Então, o terceiro passo para nós já está
Feito! Beleza? Vamos aqui agora para o quarto passo. O que o quarto passo está falando? Ó, coloque os elétrons restantes no átomo central. Quem que é o nosso átomo central aqui? Não é o oxigênio? Sim, sim, é o oxigênio. A gente tinha 8 elétrons de valência, não é, galera? Verdade. Agora a gente não gastou aqui, ó, 2 elétrons nessa ligação e 2 elétrons nessa ligação aqui? Sim, 2 mais 2, 4. Ou seja, ainda restam 4 elétrons aí para ser, né, colocado na estrutura. Para onde é que eles vão? Olha o quarto passo aqui, ó. Coloque os elétrons restantes no átomo central. Então, eu vou colocar 1, 2 elétrons, 3, 4 elétrons. E dessa maneira, agora, né, a gente chega aqui ao octeto do oxigênio. O oxigênio agora está com o octeto completo. Vejam aqui, ó, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8 elétrons, né? Então, o oxigênio agora também está com seu octeto completo. E para finalizar, né, o quinto passo, o que seria o quinto passo? Né? Se o átomo central não alcançou o octeto, procure completá-lo com ligações múltiplas, dupla ou tripla. Nós vamos ver isso aí, pessoal, esse quinto passo, em uma molécula mais adiante, porque essa nossa aqui, ela não atende, né, a essa situação, porque já está todo mundo aí com o octeto completo. Beleza? Então, galera, vamos agora treinar, fazer algumas estruturas aqui e aconselho vocês, né, que por gentileza leiam essas regras, saibam desse passo a passo, entendam como que se escolhe o átomo central, que é o menos eletronegativo. E para isso vocês vão precisar daquela sequência da frasezinha de eletronegatividade. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? As iniciais aí dessa frase referem-se aos elementos que são os mais eletronegativos, né? Isso começando do flúor, que é o mais eletronegativo, para o oxigênio, que nessa sequência é o menos eletronegativo. Tá bom? Então dê uma atenção aí, né? Espero que na próxima aula vocês estejam já relativamente preparados, né? Sabendo desse passo a passo. Se eu puder dizer para vocês uma coisa que é importante nesta matéria de ligações covalentes, é de fato saber montar as estruturas das moléculas. Então, né, muita atenção para isso, queridos, né? Se preparem, né, estudem essa parte, guardem esse passo a passo e entendam-no. Então vamos adiante aqui, né? Por exemplo, qual a estrutura de Lewis para o CF4? Cabeção. Vamos lá fazer aqui, ó. Vamos lá. Senhor, é só seguir o passo a passo? Acreditem, é só seguir o passo a passo. Eu vou apagar o que está aqui, né, para a gente ver com maior clareza, porque consultarei esse slide com recorrência. Vamos lá. Primeiro passo, galera. Some os elétrons de valência de todos os átomos. Eu não falei isso aqui, né? Mas no caso de íons, pessoal, o que a gente tem, né? Se for um ânion, pessoal, olha aqui, ó. Por que um ânion é um ânion? Porque ali, né, há um excesso de carga negativa. Então, pessoal, quando a gente tiver um ânion, por exemplo, que ânion, professor? O SO4 2-. Quando a gente for montar a estrutura dessa espécie química aqui, galera, o que a gente vai fazer quando a gente estiver fazendo, né, o cálculo dos elétrons, né, os elétrons de valência? Vamos lá. O enxofre é da família 6A e o oxigênio também é da família 6A. Certinho? Sim, eles são os elementos calcogênios. Galera, nós temos um enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque ele é da família 6A. Assim como o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque também é da 6A. Né? Então, um enxofre, 6 elétrons,
mais 4 oxigênios. Cada oxigênio vai ter 6 elétrons também. Então, 4, né, somar 6 elétrons com 4 vezes 6 elétrons. Não é isso? Sim! Isso aqui dá quanto? Dá 30 no total, não é? 30 elétrons. Só que no caso, olha o que está escrito aqui, ó, no caso de íons, some um elétron para cada carga negativa. Galera, o nosso íon aqui é o SO4, 2-, ele tem 2 cargas negativas. Então, para cada carga negativa, a gente soma 1. Como a gente tem 2 cargas negativas, vamos somar quantos? Vamos somar aqui 2 elétrons do total, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, 32 elétrons. Isso no caso de quê? Isso no caso de um ânion, beleza? E se fosse um cátion, professor? Aí, se fosse um cátion, você ia tirar um elétron para cada carga positiva, né? Isso, exatamente, ó, subtraia um elétron para cada carga positiva, beleza? Então, primeira coisa aqui é calcular os elétrons de valência. O carbono, pessoal, é do grupo 4A. O flúor é do grupo 7A, certo? Então, um carbono, cada carbono aqui, ó, vai ter quantos elétrons? Vai ter 4. Quem é do grupo 4A, 4 elétrons, beleza? E quem é do grupo 7A? 7 elétrons, não é isso? Então, como é que fica o total de elétrons aqui, ó? 4 elétrons do carbono, mais 4 vezes... Por que 4 vezes, professor? Ora, porque temos 4 flúor ali. 4 vezes 7, que é a quantidade de elétrons de cada um dos flúor. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 mais 28, não é isso? 4 elétrons mais 28 elétrons, isso aqui vai dar um total de 32 elétrons, não é isso? Beleza, então achamos aqui o primeiro passo. Segundo passo, coloque uma ligação entre cada ligante. Então, vou escolher aqui, né, o átomo central e vamos aqui fazer o segundo passo. Galera, quem que é o átomo central? Olha a filinha aqui, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Galera, entre o carbono e o flúor, quem vai ser mais ou menos eletronegativo? O flúor é o mais, né, de todos. E o carbono está logo lá no final da fila. Então, quem que é o átomo central? Recordando aqui para os senhores, o átomo central é o menos eletronegativo. Então, entre carbono e hidrogênio, né, entre carbono e flúor, o carbono é o menos eletronegativo, então ele vai ser o átomo central. E aí, galera, escolhido o átomo central, nós colocamos os demais átomos em torno do átomo central. Igual eu estou fazendo aqui. Certinho? Bom, galera, feito isso, o que a gente tem que fazer? Ó, o segundo passo. Coloque uma ligação entre cada ligante. Então, vamos lá. Uma ligação entre cada ligante. Uma ligação entre cada ligante, uma ligação entre cada ligante, uma ligação entre cada ligante. Segundo passo está resolvido, né? Agora, olha o terceiro. Complete o octeto dos ligantes. Lembre-se de que o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons. Então, vamos completar o octeto dos ligantes aqui, galera. Nós tínhamos 32 elétrons, já consumimos quantos, hein? Consumimos 2, 4, 6, 8. Restam 28 elétrons, não é isso? Então, vamos aqui distribuir, né, esses elétrons restantes aqui. Opa, falei errado, pessoal. A gente gastou 8, a gente agora tem 24 elétrons, não é? Me desculpem. Então, vamos distribuir aqui, completando o octeto dos ligantes. Então, vamos completar o octeto desse flúor, ó. Esse flúor aqui, pessoal, já fez uma ligação. Então, ele já tem 2 elétrons. Para 8, faltam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, completei ali o octeto daquele flúor. Vou fazer o mesmo para os demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo aqui para este flúor.
certo? E o mesmo aqui para este outro flúor. O que você está fazendo, professor? Ora, eu estou completando o octeto dos ligandes, né? E o que acontece, pessoal? Quando eu completo esse octeto aqui dos ligandes, eu já consumo todos os 24 elétrons que tinha para, né, distribuir na estrutura. Ou seja, né, esse quarto passo não vai ser necessário. Eu coloco os elétrons restantes no átomo central. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não tenho mais elétrons, não é isso? Então, né, fica assim a nossa estrutura. Professor, e o quinto passo? O quinto passo nós também não executaremos. Por quê? Porque está falando aqui, ó, em caso do átomo central não alcançar o octeto. Né, o nosso átomo central aqui já alcançou o octeto, né? Então fica assim a nossa estrutura de Lewis. Beleza? Legal. Galera, então aqui no final, né, tá mostrando passo a passo aqui, né? E aí fica assim, né, a nossa estrutura final. Olha aqui, ó. Beleza? Turminha, a gente encerra a nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente começa aqui, ó, a estrutura de Lewis para o PCl3, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma ótima semana, fiquem bem e contem comigo. Beijos, galera. Valeu!